pessoal, tudo bem? Me chamo Hector, sou Head Trainer da AIC e estarei aqui com vocês para falar sobre um tema bastante importante. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, mas não numa linguagem técnica. Vamos falar sobre isso dentro de um contexto corporativo, como as empresas, como as organizações estão lidando com esse tema bastante relevante no mundo atual. Bom, eu queria iniciar nossa conversa a partir de uma provocação. Talvez uma das principais perguntas que eu recebo sobre esse tema seja: será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ser substituído por inteligência artificial, por tecnologias? Talvez essa seja uma pergunta que a gente tem que discutir um pouco a respeito. Eu diria que não, em que pese existam muitos estudos, pesquisas e relatórios que falam sobre esse tema. Existe um estudo específico do Fórum Econômico Mundial que foi publicado sobre o futuro das profissões, 2023 até 2027, que ele fala que cerca de 44% das profissões serão substituídas. Mas, ao mesmo tempo, esse estudo relata um fato bastante importante. Ele fala que não serão as profissões que serão substituídas, mas as profissões ou atribuições que envolvem atividades repetitivas com pouco uso de nossas habilidades cognitivas. Ao mesmo tempo, atividades ou profissões que usam habilidades cognitivas que são pouco repetitivas tendem a ser cada vez mais valorizadas. Talvez não seja o caso de pensarmos sobre esse tema com medo, mas pensarmos sobre esse tema como uma oportunidade. Nós, de fato, seremos substituídos, mas por pessoas que usam tecnologias melhores que nós. No fim, será sempre sobre pessoas. Nós estamos vivendo talvez uma era de transformações. Desde a primeira revolução industrial, o processo de produção mais mecanizado, que gerou produtividades e ganhos inestimáveis, cerca de 25% a mais, algumas pessoas estimam, até a era atual, a era da internet, do homem digital conectado, nós estamos vivendo transformações. Talvez essa seja mais uma transformação de grande relevância, uma transformação que traz para a gente um contexto de uso da habilidade de pensar, de criar, a habilidade cognitiva dessa vez desenvolvida por máquinas. Isso traz um potencial enorme de ganhos, sobretudo de produtividade. Estima-se que cerca de 80% seja o ganho de produtividade gerado por essas revoluções, por o uso de tecnologias de inteligência artificial no nosso contexto atual. Estamos falando de transformação digital, mas não no contexto de digitalização, como algumas pessoas pensam, que envolve digitalizar processos que eram eventualmente manuais anteriormente, mas sobre um contexto onde nós estamos transformando negócios, processos, a partir do uso de dados e tecnologia, por que não dizer inteligência. Esse tema passa a ser importante porque cada vez mais nós investimos tempo online. Existem estudos que falam que hoje nós passamos cerca de 40% a 70% online. Isso é muito mais tempo do que nós passamos, por exemplo, com a nossa família. A Covid, a pandemia, ela trouxe para a gente um contexto de aceleração. Alguns executivos dizem que agendas de 10 anos foram antecipadas para o momento atual, diante desse fenômeno. Estamos falando de um momento de revoluções. E esse momento de revoluções, ele traz para a gente um desafio dentro do contexto corporativo, que é o desafio de lidar com a velocidade, com a aceleração, com o contexto de mudança. Cada vez mais as coisas estão acontecendo conforme imprevisto. A adaptabilidade deixa de ser uma habilidade somente pessoal, mas passa a ser uma habilidade requerida às organizações. Cada vez mais navegamos em mares de ventos incertos. Precisamos viver um contexto de adaptação às mudanças.